E aí, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Capistrano, sou professor de Física do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Fronteira Oeste. Estamos aqui com o projeto Física para Enem, tá? Hoje eu vou resolver a questão do caderno azul do Enem de 2019, tá? A questão é 121, tá? A gente vai tratar também de energia mecânica, tá? Conservação de energia mecânica. Ok? Então, da mesma forma como a gente está resolvendo os exercícios, eu vou fazer a leitura do problema e, ao final, eu faço a solução junto com vocês. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O problema, geralmente, os problemas do Enem são bem grandes, né? Então, a gente vai fazer a leitura e eu vou dando algumas ponderações, algumas considerações e, no final, a gente resolve. Ok? Então, questão 121. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell. Esse disco aqui, chamado de ioiô também, né? Para demonstrar o princípio da conservação da energia, né? A apresentação consistirá em duas etapas. Tá? Então, etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte da energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, pessoal, todos os corpos que estão aqui na Terra, por exemplo, eu ergo esse lápis, essa caneta a uma certa altura. Nesse ponto, em relação, por exemplo, à minha mesa, ela tem uma energia potencial gravitacional. A partir do momento que eu abandono, ela entra em movimento. Se entra em movimento, ela tem energia cinética, só que aqui, ó, é cinética de translação, já que a caneta ela não está rodando, não estou considerando movimento de rotação da caneta. Tá? Mas nesse caso é um ioiô. O ioiô, ele, ao mesmo tempo que ele faz um movimento de translação, que é na vertical, ele faz um movimento de rotação, já que ele vai girando ao mesmo tempo aqui. Então eu tenho um movimento, uma rotação, então eu tenho velocidade angular. Então eu tenho duas velocidades, então eu tenho duas energias cinéticas, que é uma energia cinética devido ao movimento translacional, movimento vertical, e tem uma outra energia cinética devido ao movimento rotacional. Então, no ponto mais alto, eu tenho uma energia potencial e durante o deslocamento eu tenho essa conversão, conversão para essas duas energias. Tá? Então, etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Então, como que eu vou calcular essa energia cinética de rotação? Considerando a conservação da energia mecânica. Tá? Então, a energia mecânica de um sistema conservativo, eu não estou desprezando aqui resistências do ar, é, forças de tração dissipativas na corda aqui, tá? Então, a energia mecânica no ponto A, que é no ponto mais alto, vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto mais baixo. Então, a energia tem que ser conservada. Não houve perda, não houve dissipação de energia. Então, ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro do disco desprezível em relação com a velocidade angular. Aqui, ele está dizendo, pessoal, que essa velocidade com que ele se desloca na vertical é muito pequena, que seria a velocidade translacional, é muito pequena em relação à velocidade de rotação. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Em seguida, mede a altura do topo em relação ao chão, no ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo uma altura de 1/3 em relação à altura do objeto. Então, ó, ele já deu o desenho aqui, né? Ele falou que ele desceu 2/3 da altura total, que é SH, e ele ficou a 1/3 da altura em relação ao chão. Isso aqui. Né? Ó, as especificações do tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento,
L, da altura A, assim como da massa do seu disco, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então, conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. Aí ele te dá o tamanho. Comprimento: 300 milímetros. Largura: 100 milímetros. Altura: 410 milímetros. A altura é isso aqui, ó, que a gente está chamando aqui no desenho de H, tá? 410 milímetros. E a massa do disco de 30 gramas. Agora, qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a energia cinética de rotação. Ó, vamos supor aqui, ó, que o disco ele sai daqui de cima, desse pontinho mais alto aqui, ó. Então, nesse ponto mais alto, eu tenho uma energia mecânica nesse ponto, e no ponto mais baixo, no ponto B, eu tenho uma outra energia mecânica, no ponto B. Então, pelo princípio de conservação da energia mecânica, o que eu sei? Ó? Que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. No ponto mais alto, pessoal, a gente coloca lá o disco paradinho. Então ele não está se movimentando, ele não está em velocidade, nem rotacional e nem translacional. Então no ponto mais alto eu tenho apenas energia potencial gravitacional, que vai ser quem? Energia potencial, eu vou chamar de EP, energia potencial gravitacional no ponto A. E agora no ponto B, ele vem descendo, 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 descendo. Aqui ele tem o quê? Ele tem energia cinética, cinética de rotação e energia cinética de translação. Então, no ponto B, toda a energia cinética, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter uma energia cinética translacional, vou chamar de energia cinética translacional, mais uma energia cinética rotacional. Né? Como que eu calculo a energia potencial gravitacional no ponto A? É a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? Só que aqui é o seguinte, pessoal, qual que é a altura? A altura é sempre em relação a alguma coisa, né? Não é em relação ao solo aqui, é em relação ao meu ponto B. Então é daqui até aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de um certo Hzão. Então é mg, um Hzão, que vai do ponto B até o meu ponto A, tá? Igual, deixa eu apagar isso aqui, igual a energia cinética de translação. Eu vou colocar m vezes v ao quadrado sobre 2 mais a energia cinética de rotação, que é o que a gente quer saber. Só que o que ele diz no problema? Que a energia cinética de translação ela é muito pequena em relação à energia cinética de rotação. Quando ele diz isso, o que ele está falando? Ele está falando que a velocidade é muito pequena. Quando é muito pequena, eu posso desprezar esse termo aqui, ó. Tá? Significa que a velocidade ela tende a zero. Então significa que esse termo é nulo. Então eu fico apenas com a energia cinética de rotação. Então eu vou só passar para o lado de cá, ó, inverter a ordem. Então a energia cinética de rotação é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Então energia cinética de rotação é igual a qual que é a massa? A massa o problema deu, 30 gramas. Só que eu tenho que passar tudo por SI, né, pessoal? Qual que é o SI? 30 gramas para quilogramas, eu divido por 1.000. Então fica 30 vezes. Se eu dividir por 1.000, eu posso colocar assim, vou dividir por 1.000 aqui, fica mais fácil. Né? Vezes a gravidade, 10. Como que é a altura? A altura, ó, é 2 vezes H dividido por 3. Tá? 2 terços, né, de H dividido por 3. Só que quem que é esse Hzinho aqui, pessoal? Esse Hzinho aqui, o problema deu, ó. A altura, o problema deu. A altura é 410 milímetros, que é a altura especificada pelo manual do problema, pelo manual do brinquedo, né? Deixa eu ver se não vou... então tá aqui, ó. Então 330 dividido por 10 aqui, ó, vai ficar 0. Eu vou colocar 3 vezes 10 elevado a menos 2.
Só usando notação científica agora, tá? 10 vezes 2, 20. Ó, então, dividido por 3, depois eu faço esse corta aqui. Vezes o H, que é 410. Só que é outra coisa, é milímetros. Para eu passar para metros, eu também divido por 1000. Então, a energia cinética de rotação vai ficar igual 820 vezes 10 a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui dá 820 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu escrever 8,2, deixa eu escrever melhor isso aqui, fica 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Opa, 8,2 vezes 10 menos 2 joules.